não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! O empirismo se volta, sobretudo com Hume, para dentro do sujeito e acaba dizendo, nós não conhecemos. É verdade que a experiência é a fonte de todo conhecimento, mas o que a experiência nos dá? A experiência só nos dá sensações, pensamentos, desejos, volições, etc, etc, etc. Então, em última análise, só conhecemos os estados da nossa própria consciência. Então, você vê que acontece com o racionalismo a mesma coisa que com o empirismo, a mesma coisa que tem acontecido com o racionalismo. Ele parte de uma presunção de conhecer o universo, tá certo? Um pela razão analítica, outro pela experiência, e daqui a pouco ambos se voltam para dentro e dizem, opa, afinal de contas, só o que nós conhecemos somos nós mesmos. Eu já dei algumas aulas sobre Hume, né? Tanto aqui como em outros cursos presenciais que eu dei aqui em Coronel Heights, que muitos de vocês assistiram, tá certo? E vocês veem que a análise crítica a que Hume submete o conceito de experiência é uma coisa verdadeiramente impiedosa, onde ele acaba negando, por exemplo, ele diz, bom, se tudo nós conhecemos por experiência, de onde nós tiramos a noção de causa? Nós só vemos sucessões de fatos, nós não vemos causa em parte alguma. Causa é uma conclusão da nossa mente e ela não é validada pela experiência. Tá certo? Nós que conectamos dados de experiência mediante uma noção que nós criamos chamada causa. Nós não temos prova nenhuma de que exista causa. Pior ainda, nós também, tudo que nós percebemos são formas sensíveis. Nós não temos nenhuma prova de que por trás dessas formas sensíveis existam objetos substanciais. Nós não alcançamos essa substância jamais, alcançamos somente as suas formas aparentes. Pior ainda, nós não temos sequer prova de que por trás dos meus atos de conhecimento exista um sujeito permanente e estável, porque tudo que nós temos são estados, sensações, que são todos fugazes. Tá certo? Então, desta crise do empirismo, né, os filósofos acabam saindo pelo mesmo método que Hegel havia criado uma saída para a crise do racionalismo, declarando que aquele conhecimento, pouco de conhecimento que nós temos, e que se resume aos nossos próprios estados interiores, longe disso ser uma falha do conhecimento, ao contrário, esses estados interiores eles são a única realidade que há para conhecer. Tá certo? Então, você vê, existe um racionalismo inicial, existe uma crise, e em seguida existe um racionalismo radical com Hegel. E o empirismo, mesmíssima coisa. Existe o empirismo inicial com Francis Bacon, tá certo? E depois existe uma crise que vem com John Locke, mas sobretudo com David Hume. Não sei por que o padre Laduzano não citou Hume neste parágrafo. E em seguida existe o empirismo radical com John Stuart Mill e outros que o seguem, alguns até hoje. Tá certo? Então, a simples exposição dessas duas séries de silogismos e a simples coexistência deles mostra que deve haver algo errado neste conjunto. Tá certo? Quer dizer, a oposição da escola racionalista à escola empirista, tá certo? E o desenvolvimento paralelo das duas, segundo um desenvolvimento ternário idêntico, mostra, segundo Soloviev, que nada disto é suficiente. E
exatamente é neste ponto que ele fala de uma crise da filosofia ocidental. Quer dizer, a filosofia ocidental, conduzida por essas duas escolas paralelas e conflitantes, havia chegado a um beco sem saída. Quer dizer, a contraposição das duas escolas não tinha saída. A partir daqui, o padre lá dos Anjos vai discutir isso desde o ponto de vista de Solovyov, que ele considerava um dos seus gurus, e de Santo Tomás de Aquino, que ele também considerava um guru, e vai dar, então, a solução realista. Tá certo? Porém, a solução realista que ele dá vai usar o método de Husserl, quer dizer, ele vai descrever o ato do conhecimento, tá certo? E dessa descrição ele vai tirar os fundamentos da possibilidade do conhecimento do real pelo ser humano. Então essa é a estratégia realista. Mas, agora observando toda essa discussão como um conjunto, que começa desde Spinoza e Bacon, tá certo? Como se fossem os representantes das escolas adversárias, né? Representantes máximos das escolas adversárias. Começa com Spinoza e Bacon, até, né, chegar ao Vladimir Solovyov e ao livro do padre Stanislau lá dos Anjos, existe um traço comum entre todas essas análises conflitantes. É que todas elas examinam somente o ato do conhecimento e o sujeito cognoscente, as operações cognitivas do sujeito cognoscente, né, tentando, com base nisso, fundamentar a possibilidade real do conhecimento. Acontece que existem duas premissas faltantes aí. A primeira premissa é a existência do sujeito cognoscente. Essa existência não é analisada, ao longo de todo esse desenvolvimento, ela simplesmente não é analisada, né? Descartes havia postulado o penso, logo existo, tá certo? Mas parece ter esquecido a consequência óbvia disso aí, que para pensar é preciso existir, né? Então, hoje em dia, pelo menos a mim me parece que não é possível, e vamos dizer, a experiência do século XX demonstra isso aí, a filosofia do século XX, com toda, vamos dizer, a escola existencialista, Karl Jaspers, né, e com a ontologia de Nikolai Hartmann e uma série de outros filósofos, a experiência do século XX demonstrou que, de fato, não é possível a análise do conhecimento sem a análise da existência do sujeito cognoscente. Então, hoje em dia eu estou seguro de que o problema do conhecimento não tem como ser colocado sem a pergunta preliminar, né? O que funda e o que permite a minha existência de sujeito cognoscente? Né? Porque, vamos dizer, a coisa mais óbvia é aquilo que dizia Santo Agostinho: bom, eu sei que eu existo, mas eu não sei por que eu existo, e não sei de onde eu existo, não sei de onde eu vim, tá certo? E, em suma, eu não conheço o fundamento da minha própria existência. Então, como o conhecimento é somente uma das muitas atividades que o ser humano desempenha no curso da sua existência, então é claro que a análise da existência deve preceder a análise do conhecimento. O que faz com que toda uma tradição nascida com Kant seja automaticamente impugnada, tradição esta que diz que a análise do conhecimento é o primeiro passo da estratégia filosófica, ou seja, o problema crítico do conhecimento é o primeiro problema filosófico. Tá certo? No ponto em que chegamos, dizemos, não, isto é impossível, tá certo? Eu não posso analisar, vamos dizer, as minhas faculdades cognitivas, tá certo? Antes de saber alguma coisa sobre a minha própria existência de sujeito cognoscente. O que permite que eu exista, ao menos como sujeito cognoscente. Então, no mínimo, o filósofo tem de reconhecer que a questão do conhecimento não se colocou para ele desde sempre, mas se colocou numa certa data, né? Ou ele pensou nisso sozinho, ou o problema foi sugerido por leituras filosóficas. Então, isso quer dizer que o nascimento da questão crítica do conhecimento na alma do filósofo tem uma data, né? Não é uma coisa permanente.
E para que isso acontecesse numa data, é necessário que o filósofo existisse antes. Por outro lado, a simples colocação desta pergunta é impossível se o filósofo não tiver nem um pouco de confiança na sua memória. Ou seja, a confiabilidade da memória não é para ser demonstrada ao longo do desenvolvimento da teoria do conhecimento, mas é uma condição prévia de que exista alguma teoria do conhecimento. Essa confiabilidade não tem de ser absoluta, mas se negamos peremptoriamente toda a confiabilidade da memória, não podemos sequer continuar raciocinando, porque não teremos nenhuma confiança em que nos recordamos da premissa onde começou o silogismo. Então, alguma confiabilidade da memória, né? E, portanto, alguma aceitação da condição temporal da nossa existência como uma realidade dada que não pode ser questionada dentro da própria teoria do conhecimento, é, então, uma condição prévia da simples possibilidade de uma teoria do conhecimento. Então, alguns filósofos da escola existencialista até chegaram a chamar um pouco a atenção para isto, como Karl Jaspers ou Ortega y Gasset. Mas eu tenho a impressão, vamos dizer, que a análise da existência humana depois tomou outros rumos com Heidegger e Sartre e acabou se perdendo. Quer dizer, o trabalho iniciado por Jaspers e Ortega y Gasset ficou parado no ar. Tá certo? Então, se nós colocarmos o problema, vamos dizer, da nossa existência, não abstratamente, não falando de existência humana em geral, tá certo? Mas falando da nossa própria existência, de sujeitos concretos que estão, no momento, se dedicando a problemas de teoria do conhecimento, nós veremos que há uma série de condições sem as quais eu não poderia sequer ter chegado a colocar esta questão, né? A primeira condição, vamos dizer, a primeira e a mais óbvia, é o aprendizado da língua na qual eu estou raciocinando, escrevendo, falando, etc, etc. E eu sei que esta língua não foi inventada por mim. Para que eu aprendesse esta língua, foi necessário, vamos dizer, que eu nascesse algum dia. Eu não me lembro do meu nascimento, eu não fui testemunha ocular do meu nascimento, e eu já tenho de começar confiando no depoimento de terceiros, que são meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia e o oficial do registro civil. Então, desde logo, vamos admitir essa premissa óbvia. Toda e qualquer possibilidade de que eu conheça qualquer coisa se baseia na confiança prévia que eu tenho em outros seres humanos. Sem isso, eu não poderia ter chegado até aqui e não poderia estar falando de teoria do conhecimento. Então, a confiabilidade do testemunho humano, embora não seja uma confiabilidade absoluta, ela é uma premissa da teoria do conhecimento. E a própria teoria do conhecimento, é claro que ela pode aprimorar a consciência que nós temos da validade do testemunho e pode criar uma criteriologia para separar os testemunhos mais confiáveis dos menos confiáveis, etc, etc. Ela pode fazer isso, mas ela não pode questionar universalmente e abstratamente a validade do testemunho.